Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva, fortalecendo a nossa fé e a esperança de dias melhores. Hoje nós vamos refletir um pouquinho dentro do capítulo 8, Bem-aventurados os que têm o coração puro. Nós vamos focar o item número 20, intitulado Bem-aventurados os que têm olhos fechados, pelo Espírito de Vianney, Cura d'Artes, Paris, 1863. É belíssima a história de João Maria Vianney. Ele foi um padre. Ele nasceu em 8 de maio de 1786, no norte de Lyon. Era uma aldeia muito distante e simples. Ele, aos 4 anos, ele gostava muito de frequentar a igreja com a sua mãe. E ele tinha um sonho de ser padre. O pai não gostava muito de ouvir isso, porque gostaria que ele colaborasse na lavoura, com o plantio e a colheita. Mas ele insistiu em frequentar a igreja e estudar para padre. Como o lugar que eles moravam era muito pobre, e eles também eram uma família muito simples, necessitada, ele não foi estudar. Mas o sonho de ser pobre, ele continuou carregando consigo. Uma época, a cidade sofreu a perseguição do Estado. Mandou fechar todas as igrejas, né? E aí ele criou um hábito de orar na própria casa dos pais. Então, todos os dias, todas as tardes, o menino João Maria Vianney, ele fazia a sua oração. Ele ficou, por volta de 20 anos, ele foi, pela mãe e por um tio, levado a um seminário. Chegando lá, nesse seminário, ele teve muita dificuldade. Por quê? Porque todos que estavam fazendo parte do seminário falavam muito bem, muito fluente, o latim, o francês. E o nosso querido João Maria, não. Ele não conseguia, porque não teve essa base. Ele foi considerado, ele tinha uma fama de ignorante perante os superiores. Mas ele era ignorante daquele conhecimento da língua, porque o coração dele era riquíssimo de caridade e humildade. Essas duas qualidades destacou esse homem e ele cresceu interiormente, mas diante dos olhos do homem, dos outros sacerdotes, não. Decidiram mandá-lo para um lugar muito longe, que eles acreditavam que ali ele não daria trabalho. E esse lugar se chama Ars. Além da fama, ele chegou com muita dificuldade neste lugar. Foi confiada essa paróquia para ele. E na aldeia não havia pobres, não tinha pobre. Tinha miseráveis, somente miseráveis. E ele conseguiu chegar na paróquia, ele observou que a paróquia era muito mais rica e ele decidiu vender, doar tudo que tinha dentro da paróquia e ficou só com algumas coisas que ele teria necessidade para ele. Comia muito pouco, trabalhava muito e dormia também muito pouco. Ele dormia 2 horas por noite. Ele valorizava muito a caridade e a gentileza. A alimentação dele era batata, quando tinha,
pão dormido, que o pão ficava, ele perdia a cor, e água. Mesmo assim, se alguém batesse na porta e pedisse, ele daria tudo o que ele tinha para o próximo, como roupa e alimento. A divulgação do perfil desse padre correu pelo vilarejo todo, pela aldeia, e pessoas de outros lugares começaram a vir para essa aldeia, procurando o conforto que ele dava para aqueles que o procuravam. Ele acolhia, ele sentia a dor do próximo, ele chorava com o próximo. E ele fazia o atendimento lá no confessionário e vinha muita gente. E ele trabalhava na madrugada. Ele parava o dia e a madrugada. Ele só dormia, reforçando, apenas 2 horas. Bom, a noite avançava e mais gente chegava. E ele se sentiu fraco. Ele sentiu-se muito fraco. E ele resolveu dar uma parada. Quando ele sai e ele vê aquela infinidade de pessoas necessitadas de atendimento, e o coro, né, as pessoas que estavam lá presentes, eles ficaram sabendo, as pessoas, que ele ia se afastar, em coro pediram para que ele não se afastasse. Ele atendeu o pedido das pessoas lá e continuou dando seu atendimento carinhoso, atencioso para todos. Ele ficou muito frágil e terminou morrendo. Morreu em 4 de agosto de 1859, com 73 anos. Uma história belíssima de um padre. E agora vocês vão ver, vocês vão acompanhar o que esse lindo espírito nos trouxe, e Kardec fez questão de publicar no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Não faz parte das bem-aventuranças, tá? Não faz parte. Mas Kardec quis colocar no Evangelho. Então, finalizando aqui, João Maria Vianney comparece na codificação com uma mensagem em O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 8º, item 20, intitulado Bem-aventurados os que têm fechados os olhos, onde demonstra humildade de que se revestia, o conceito que tinha das dores sobre a face da terra e o profundo amor ao Senhor da vida. Então vamos lá no primeiro, o título, retomando. Bem-aventurados que têm os olhos fechados. É engraçado, né? Refletirmos sobre bem-aventurados os olhos fechados. Então vamos ver o que Vianney nos traz nesta noite. Uma observação. Ele morreu em 1859. E ele trouxe a mensagem em 1863. 4 anos depois, né, do desencarne dele. Bem recente. Então, só nesse espaço de tempo já demonstra o quê? A grandeza espiritual desse padre. Né? Então, vamos ao nosso primeiro parágrafo. Meus bons amigos, deixa eu falar uma coisinha. Antes, tinha a reunião de Kardec de estudo. Havia reunião lá na França. E chega um dos trabalhadores, um dos que estudavam junto, trouxe uma menina que estava cega. Ela ficou cega. E ele pediu, esse moço, esse trabalhador, esse estudioso, pediu para que evocasse o espírito desse padre
para que o curasse, que a curasse. Porque enquanto ele estava na terra, ele realizou muitas curas. E aí começa: meus bons amigos, por que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento bom, Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão aquele que é o nosso Pai em tudo. Então vamos lá. Pediram para evocar, o Espírito veio e perguntou o que queria que fizesse, que a curasse. E ele falou que nunca curou, que ele não realiza milagre, que tudo é permitido pelo Pai. Tudo o que ele fez enquanto ele estava na Terra, encarnado, foi com a autorização, com a permissão do Pai. E ele fala, bom Deus. Nós vemos que nesse início de parágrafo, a simplicidade e a humildade desse espírito, né? Continuando, em vossas aflições, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração, meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se preciso for, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. O que ele nos trouxe? Que quando estivermos em aflições, que elevemos o nosso olhar ao céu, a Deus, ao Pai, ao bondoso Deus, e dizer do fundo do coração, que nada mais é do que uma oração. E a verdadeira oração é aquela que é sentida, né? Aquela que é vinda do coração. E dizer dessa forma, e ele deixou a oração, que curasse primeiro a alma. Por quê? Porque o corpo é reflexo da alma. Se eu estou tendo alguma enfermidade, e essa enfermidade eu procurei já investigar, e os exames não constam. Então, está comprovado, né? Está comprovado diante dos nossos olhos que é uma enfermidade da alma. Da alma. E tudo que nós sentimos, a gente não pode esquecer uma coisa, a nossa essência, ela é espiritual. Se é espiritual, ela vai ter que refletir em algum lugar. E qual é o lugar que ela faz a conexão? Com o corpo. É o corpo que vai adoecer. E, queridos irmãos, temos a necessidade, e é de urgência, que nós voltemos o nosso olhar para a nossa essência espiritual. Não é esse corpo. Esse corpo ele é utilizado para que o espírito ele desenvolva com as atividades que o corpo pratica. Precisamos, e é urgente, esse olhar para a espiritualidade. Por exemplo, esse momento é um momento digno, rico, que vocês estão unidos num só pensamento, refletindo, ouvindo, refletindo, redirecionando. Faz parte. Faz parte do processo reencarnatório. A parada e o redirecionamento das ações. Continuando, ele diz: depois dessa prece, meus bons amigos,
que o bom Deus ouvirá sempre. A força e a coragem vos serão dadas, e talvez também essa cura que não tereis pedido, senão timidamente, como recompensa da vossa abnegação. Vamos lá. As aflições surgem, e o que nós fazemos? Agradecemos? Não, porque nós ainda não temos o conhecimento. E a doutrina dos Espíritos, doutrina esclarecedora, doutrina que, além de esclarecer, ela acolhe, ela esclarece, ela embala os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e ela nos eleva, porque a partir do momento que temos o conhecimento de ter determinadas situações e como trabalhá-la, a gente tem essa experiência ou essa, vamos dizer, esse desafio mais suave. É o que ele está falando aqui, recompensa da vossa abnegação. Um pensamento elevado ao Pai vem como força e coragem para nós. Deus não vai tirar porque nós precisamos evoluir. E essas aflições, esse olhar, esses olhos fechados, são limitações que nós temos e que carregamos de geração para geração e de encarnação para encarnação. De encarnação para encarnação. Hoje eu sou produto da minha antiga encarnação ou das antigas, que vai somando. E o que nós estamos vivenciando agora, se não foi criado nesta encarnação, com certeza está ecoando de uma encarnação passada. E aí nós reclamamos, aí fica mais o quê? Pesado. E o nosso querido padre, ele está pedindo para nós elevarmos o olhar a Deus. Porque aí vem para nós as informações que precisamos ter para conduzir esse momento. Continuando, mais uma vez que eu estou aqui, porém, uma vez que estou aqui, numa assembleia onde se trata, antes de tudo, de estudos, eu vos direi que aqueles que são privados da vista deveriam considerar como os bens aventurados da expiação. Por quê? Porque os olhos fechados, as pessoas que não têm a visão perfeita, ela erra menos do que eu que tenha a visão. A que tem a visão imperfeita, que não tem a visão, ela está ligada a Deus. E nós é ligada a quem? Ao plano físico, material. Lembrai-vos de que Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mau. Não é arrancar, é não vir na outra encarnação, porque, por exemplo, se eu venho nessa, eu faço mau uso da minha visão, e eu sei que se eu continuar vendo, eu vou continuar errando, no meu projeto reencarnatório, eu peço para vir sem os olhos. E não é por acaso, é planejadíssimo que tal idade vai acontecer que eu posso perder a visão, que eu posso perder a voz, que eu posso perder a audição. Então, tudo isso é planejado, não é que vai acontecendo aí aleatoriamente, não. Porque tudo está no controle do nosso Pai, de acordo com o nosso merecimento e necessidade. Continuando, ele diz, lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar o vosso olho se ele fosse mau, e que valeria mais que ele fosse lançado ao fogo do que ser causa da vossa perdição. Há quantos sofrem na terra, um dia nas trevas, terem visto a luz? Ou seja, quantos tem uns que veem a luz, porque eles ficam mais sensíveis, então eles se ligam mais ao alto, né? Sim, como são felizes os que por expiação vê a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo, nem de queda,
podem viver inteiramente da vida das almas, podem ter mais do que vós, que tendes límpida a visão. Quando Deus me permite descer as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhe restituir a luz, digo a mim mesmo, alma querida, por que não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias, então, que te concedesse ser imagens menos puras e menos suaves do que as que é dado entrever na tua cegueira? Ou seja, aqueles que têm a deficiência visual, ele tem maior facilidade do acerto. E nós que temos a nossa vista, nós temos maior em errar, em cair, em pecar. Ó bem-aventurado, o cego que quer viver com Deus. Quer dizer, que agradece, que aceita, que ele vê que ele precisa desse desafio para ele evoluir, para ele dar um passo maior que nós não sabemos. Por isso que a gente fala, seja feita a vossa vontade, porque aquela perda de visão para aquela pessoa, depois, se ela souber passar, ela vai ganhar um avanço muito grande espiritualmente. Ou então, expiação, mau uso lá atrás e agora veio para acertar tudo. Mais ditoso do que vós que estáis aqui, ele sente a felicidade, aqueles que são cegos. Vê as almas, pode alcançar com elas as esferas espirituais que nem mesmo os predestinados na Terra conseguem divisar, conseguem ver. Abertos os olhos, estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-lo subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é uma frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Olhos fechados pode ser também qualquer limitação que nós temos. Qualquer limitação, tá? Limitação, às vezes, não só da visão, mas do andar, do ouvir, do falar, e outras situações, tá? Esses olhos fechados são os desafios que passamos, que nós, né, produzimos em algum momento na nossa caminhada, e agora é o momento que nós pedimos, que nós nos sentimos mais fortalecidos para vivenciá-lo na reencarnação. Finalizando, agora algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Aí ela fala com a menina, né? Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe que esse júbilo, essa felicidade, não ocasionaria a tua perda? Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei de tudo o que for consentido a teu favor, mas a teu turno, ora e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que eu me vá receber todos vós que aqui vos achais reunidos a minha bênção. Via nele. Cura dar-te-se cura, quer dizer, sacerdote, aquele que cuida das suas ovelhas. E dar-te é a cidade lá de Paris, 1863. Queridos irmãos, lembremos, se vocês tiverem a oportunidade de procurar na internet a biografia desse espírito de luz, morreu católico e deu comunicação dentro de um grupo de trabalho, né, de estudos com Kardec. E ele presenteou, deixando aí no nosso livro de cabeceira, o Evangelho, essa belíssima lição de humildade,
e também, além de humildade, também de sentimento positivo para toda a humanidade. Nesse instante, eu peço a vocês, todos nós somos olhos fechados, temos olhos fechados. E nesse momento, com a ajuda da doutrina espírita, nós vamos caminhando mesmo com passos lentos, entendendo esse mecanismo de ir e voltar. Voltar para a casa do Pai, ficamos um tempo lá, nos preparamos, e o Pai amoroso envia para uma nova aprendizagem. E agora eu convido a todos vocês que elevemos o nosso pensamento a Jesus amado, a Maria Santíssima, que nos visite, levando a cada coração aqueles que se encontram entristecidos, sem esperança. Aqueles, Senhor, que se encontram sozinhos, mesmo com pessoas à sua volta. Aqueles enfermos, Senhor, que estejam em casa, nos hospitais. O mundo sofre muito. São muitos choros de desespero. E rogamos a Ti, Mãe querida, a Ti, Mestre amado, a Tua visita, apaziguando esses irmãos, acalmando, trazendo a brisa da noite a cada lar, deixando o diálogo, deixando em cada coração a Tua presença, que eles sintam a vontade de Te buscar, de Te conhecer. Obrigada, Jesus, por este momento tão rico, onde a emoção nos envolve, mas é uma emoção de felicidade, de sabermos que não estamos sós e que mesmo que venhamos a cair, sabemos que a Tua mão está estendida a nós. Obrigada, abençoa, Senhor, esta casa, todos os seus trabalhadores, e não só aqui, mas todas as casas de oração, que sejam envolvidas pela Tua luz e impregna com o Teu amor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Maria. Obrigada, equipe espiritual. E obrigada a todos, carinhosamente, que fizeram parte desta noite de estudo. Que assim seja. Graças a Deus.